Diante de ti eu posso ser quem eu sou. Nos mostra, Senhor, quem de verdade nós estamos se tornando, Senhor. Quem somos nós diante do Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Sim, doce Espírito, que nessa noite o Senhor possa nos levar, Senhor, ao lugar onde a nossa identidade foi impregnada, Senhor. Onde o nosso nome foi escrito antes mesmo de nós nascermos, Senhor. Antes mesmo de nós darmos o primeiro suspiro na terra, Senhor, de desfrutar do oxigênio. Ali o Senhor já tinha colocado a nossa identidade, Senhor. Nessa noite, doce Espírito, nos conduz, Senhor. Aleluia. Nos conduz, Senhor, a este lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu doce Espírito nessa noite possa nos tirar para fora, Senhor, daquilo que nos suga, Senhor, aquilo que nos rouba do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sela este lugar aqui, Jesus. Aleluia. 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 Amém, irmãos. Vai tomando teu lugar devagarzinho, bem devagar, para não espantar o doce Espírito que está no nosso meio. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos muito felizes porque nós sabemos que no meio das tempestades, né, de tudo, o Senhor sempre está nos trazendo um fogo renovador, né? Até quando a microfonia dá, o Lucas hoje estreando como ministro de louvor e as microfonias aqui em nosso meio. Mas nós precisamos saber que o Senhor é Deus sobre nossa vida e Ele recebe a nossa adoração. Aleluia. Ele recebe exatamente porque Ele sabe que aquilo que nós conduzimos. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar os profetas aqui à frente. Nós vamos liberar uma palavra sobre eles, sobre elas. Amém? Vem devagarzinho. Amém? Queria que você estendesse a mão sobre eles. Amém? Alguém de vocês gostaria de orar hoje, assim, aqui no microfone? Quem? Você? Pastora vai orar. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por essas crianças, Senhor Jesus. Se assim, Senhor Jesus, Tu permitisse que elas viessem até aqui, Senhor Jesus. Que Tu venha abençoar lá em cima, Senhor Jesus. Cada turminha, Senhor Jesus, que Tu venha dar da sua porção, Senhor Jesus. Que cada criança que se achegou aqui nesse lugar, Deus amado, possa sair daqui, Senhor Jesus, um pouco mais, Senhor Jesus, de Ti, Deus amado, nessa noite, Deus. Que ela possa levar, Senhor Jesus, para a sua casa, Deus, para a sua família, Deus amado. Um pouquinho, Senhor Jesus, do Teu amor, Senhor Jesus. Que Tu venha inundar o coração dessas crianças, Senhor Jesus. Que Tu venha pegar elas lá em cima, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos declarado que eles serão melhores que nós. Que no nosso meio sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. E nós veremos ainda com os nossos olhos eles ministrando ainda nas nações. Amém? Só quem sonha acredita nisso. E nós sonhamos com isso. Quem sonha já foi. E quem não sonha jamais vai ir. Amém? Nós temos alguns visitantes no nosso meio. Nós queremos conhecer você. Essa igreja quer conhecer você. Porque o Senhor já conhece. Deus usou alguém para te trazer a esse lugar, mas foi o próprio Senhor que te conduziu. Amém? Onde está o André? Fabiano, André está lá, Fabiana, Sinara, são os pais, eu acho, né? Andressa e William, ali, glória a Deus. A Andressa, sim, a nossa aluna do Yaxará, glória a Deus, bênção. O Gilmar e a Carmen são os pais, não? São pais, na verdade, são seus filhos? Não? Ah, lá, os pais do William, aleluia, que coisa linda. Deus abençoe em nome de Jesus. Como é que nós recebemos eles, queridos, aqui? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale poderosamente em vossos corações, amém?
Que nessa noite você seja conduzido a um doce lugar. Amém? Apesar que a palavra vai nos conduzir mesmo, porque não tem jeito. Amém? Senhor, nós abençoamos os dizimistas, os ofertantes dessa casa, Senhor, porque há uma promessa sobre os fiéis da terra, Senhor. Abre os céus sobre os teus filhos, Deus, porque o Senhor é que guarda. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos algo para compartilhar da parte de Deus. Eu gostaria já de antemão, você que abrisse em Provérbios capítulo 30. Está conosco também o pastor Marcelo. Está conosco aí com seu coração aqui, vendo o seu filho, meu pai na fé, meu paizão está aqui. Quando meu pai está aqui, cara, eu fico até meio tremendo aqui, porque aumenta a responsabilidade. Amém? Casal precioso, eu os amo. E eu fico muito feliz quando eles estão medindo as obras das suas orações. Provérbios capítulo 30, versículo 12. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje nós vamos falar e vamos conhecer as filhas da sanguessuga. Meu Deus, não te assuste. A gente que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A gente cujos dentes são como espadas e cujas queixas são como facas, para devorarem a terra os aflitos, os necessitados e dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá, e as três coisas nunca se fartam. Sim, quatro nunca dizem basta. E o Senhor amado e estéril, a terra que não se farta d'água, e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe serão arrancados pelos corvos, e do vale serão devorados pelos filhos da águia. Estenda a tua mão sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite o teu doce Espírito, Deus, que está neste lugar, Senhor, desde a primeira pessoa que aqui entrou, Senhor, Ele quer desesperadamente tirar para fora, Senhor. Aleluia, Senhor. O Espírito da verdade esteja neste lugar, Senhor, e a tua palavra saia, Deus, como um rio, Senhor. Que o Senhor possa fluir em nosso meio, Senhor, e percorrer pelas fileiras, Senhor. Que nessa noite nós possamos ser conduzidos, Senhor. Aleluia. Pela palavra da liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria me deter ao versículo 15, onde diz: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá, e três coisas que nunca se fartam, sim, e quatro que nunca dizem basta. Queridos, qual é o conceito do espírito de miséria no campo de atuação dos parasitas? Nessa noite eu queria construir juntamente com vocês um conceito daquilo que tem destruído nações inteiras, cidades inteiras, igrejas inteiras, homens e mulheres, famílias inteiras, por não entender que existem parasitas que nos sugam e nos tiram daquilo que o Senhor construiu na essência do original, no plano A dele, lá quando Ele nos despertou para a vida. Qual é o campo de atuação? A sanguessuga é um parasita que está apenas para sugar, para predar a nossa vida. Tudo aquilo que nós recebemos, a ideia é nos tirar, nos roubar. Existe por trás um espírito maligno que nos
nos fazem enxergar esses espíritos que se movem ao nosso redor. Dualidade de vida, pessoas perdidas em si mesmo, identidades que não são encontradas dentro do próprio ser. Uma falência, às vezes espiritual, em alguns casos, onde a cultura dos pensamentos levam para situações de frustração, uma vida sem experiências com o Espírito Santo, apenas por não detectar aquilo que está sugando, aquilo que está roubando, aquilo que Deus colocou na sua essência, dentro do nosso ser, antes mesmo de nós nascermos. E Salomão estava dizendo, olha, existe um espírito de miséria, uma miserabilidade gerada na esfera espiritual, onde atinge a nossa carne. A sanguessuga é algo que gruda, e ele fica ali até alguém arrancar e alguém mover do lugar. Ela é impulsionada por uma situação de pecado, às vezes que a gente não enxerga. Refere-se a um organismo ganancioso, que busca apenas receber e não tem nada para dar. Uma sanguessuga não pode servir de alimento, não pode alimentar nada. Ela apenas tira tudo que a pessoa tem. Sabe, quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor me trouxe uma memória, quando a gente passa em alguns lugares de pântano, lugares escuros, de muita sujeira, muita coisa. Tu vai passando e quando você sai daquela água, às vezes barrenta, suja, aqueles bichinhos ficam todos grudados ali e se agarram na nossa célula e começam então a puxar para si aquilo que as nossas células carregam. A igreja às vezes não consegue enxergar isso, que existe algo que está tirando às vezes do propósito, tirando do lugar onde o alimento espiritual ele precisa ser colocado por inteiro dentro do nosso interior. Então muitos cristãos ficam a meio mastro. É como se tivesse apenas um local de atuação entre o pórtico e o altar, a saída, a porta e o altar. Não tratam as oportunidades que Deus oferece como uma oportunidade de crescimento. A igreja do Senhor ela tem um propósito, além de nos moldar, de trazer para nós para perto, ela tem a função também de nos arrancar as distrações que o mundo oferece para nós. E o mundo oferece distrações. Nós passamos despercebidos em muitas coisas que Deus está falando e para nós parece irrelevante. Não é importante às vezes. Nós ouvimos às vezes algumas pessoas falarem algo que é relevante para a nossa vida, mas ela passa de largo, como se não fosse conosco. Não, essa palavra não é para mim, é para algum terceiro. Quando alguns homens da Bíblia começam a clamar para que o Senhor entre nas misérias, tão miserável que sou, e começa a falar da situação de pecado, ela começa a entender que em si mesmo existe um contraveneno do Espírito. Ela entende que quanto mais ela cresce em Deus, mais o seu corpo espiritual começa a ficar repelente contra essas entidades malignas. Nós não queremos que um cristianismo que nós temos procurado trazer fique apenas no discurso, que fique apenas na superfície. Nós queremos que de verdade as coisas que são liberadas pelo Senhor se tornem relevantes e se tornem ferramentas de vida quando nós saímos para fora da igreja. Esta é a ideia.
A ausência de alegria, a falta de esperança são sintomas que alguma coisa está grudada em nós e nós estamos sendo sugados. A ausência de esperança são nos sintomas que nós está faltando algo que vem a repelir de nós aquilo que nos suga, que nos tira. Nos tira a expectativa de entender que quando nós oferecemos para Deus, é como uma relação de casamento. Uma relação de casamento, ela tem que ser gerada para que o outro seja feliz, não a si próprio. É como se nós viéssemos à igreja e nós disséssemos: Senhor, nós queremos que Tu fique feliz conosco, não nós ficarmos felizes porque o Senhor está. Não simplesmente isso. É como se nós pudéssemos olhar para o Senhor e enxergá-lo fisicamente e dizer: Senhor, nós estamos agradando, então, se o Senhor está feliz, nós estamos também. Mas quando o Espírito de Dadá está em nós queremos apenas receber. Se a pregação não for boa, então eu volto para casa sem alimento, sem nada, porque eu não ofereci algo para Deus. Não ofereci um tempo de oração, um tempo de qualidade. Eu saio de casa já com o coração, às vezes, impregnado. Vamos falar um português assim bem amiserado, não sei se existe termo. Porque misericórdia, irmãos, é quando o Senhor consegue entrar nas nossas misérias. Isso é misericórdia de Deus. Quando o Senhor entra nas nossas misérias, Ele começa então a exercer sobre nós um ato de misericórdia. Não é porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Então, ser feliz é encontrar Cristo. Um Jesus que nunca deixou de ser pleno, e nós precisamos ser plenos. Se nós não formos plenos, como nós queremos que Jesus atue em nós na sua plenitude? É impossível. É impossível nós vermos Jesus operando em nós se nós não tivermos plenitude, se nossas energias estão sugadas. Como se nós viéssemos para a igreja já cansado, a expectativa baixa, adorássemos o Senhor como se Ele não estivesse ali, estivesse em lugar distante. E tudo que Jesus quer ouvir do nosso coração é que nós temos a convicção, a certeza que Ele está ali do nosso lado, tocando em nós, pegando os nossos movimentos com as mãos quando a gente fala com Ele. Quando a gente dança, Ele dança ao nosso derredor como se fosse, feliz por nós podermos estar expressando para Ele um ato de gratidão, até pelo oxigênio que nós respiramos. Mas o que impede, irmãos, de nós oferecermos em plenitude isso? É por isso, irmãos, que muitos cristãos vêm para a igreja e na hora do louvor, ou na hora da palavra, ou no movimento sequer, estar ali sendo impulsionado porque está sendo conduzido. Mas quando tem necessidade de exercitar mesmo aquilo que recebeu, não exercita. É como se saísse da igreja e passasse por dentro de um pântano, e a sanguessuga volta de novo e gruda. Sabe, irmãos, nós podemos ver Moisés obtendo resultados na sua jornada, na sua caminhada, mas não sendo aprovados por Deus, nem ele e nem a sua geração. O que levou Moisés a andar 40 anos escrevendo os Pentateucos e todo aquele nível de revelação e não conseguir entrar na terra que Deus prometeu? Como? Como os homens que andavam com ele, vendo tantos milagres, tantas coisas acontecendo ao derredor,
Imagine a cena de ver o mar se abrindo e de repente muitas coisas acontecendo ao redor. E aquele espírito de pântano ainda estava tão impregnado dentro deles, que o espírito de escravidão mantinha eles conectados com os parasitas do Egito. Os parasitas, irmãos, são de muitas formas. A maioria são geradas quando o pecado é estabelecido. O pântano que eu quero expressar para os irmãos é como se fosse um lugar que nós passamos e depois nós não passamos por água limpa. Nós não passamos por um processo de purificação. E então não entendemos o favor de Deus e os sinais que estão ao nosso redor. O espírito de Dadá é um espírito de miséria, irmãos. Nós vemos isso quando nós vemos donativos às vezes chegar na igreja. As pessoas conseguem oferecer a sobra, da sobra, da sobra, da sobra. Contêineres inteiros nós já descartamos de lixo, literalmente, que as pessoas largam na igreja. De nós encher 6 ou 7 carros de vestuário e distribuir dos contêineres de lixão da cidade. Porque as pessoas ainda têm aquele espírito de miséria. É como se entregasse para o irmão aquilo que já não serve mais para ele. Largo na porta da igreja às vezes, irmãos. Um espírito miserável. Capaz de ir num shopping e gastar R$100 em pizza ou qualquer outro negócio, mas coloca R$5 no gasofilácio. E ainda escreve lá dízimo. Se não é um espírito de miséria impregnado, irmãos, o que é isso então? Qual é o resultado de aprovação diante de Deus, enquanto nós não expulsarmos do nosso coração esse espírito que nos rouba? O que tem feito com que alguns irmãos tenham atraído esses predadores espirituais? Irmãos, é preciso que na mente de você não visualize aquele bichinho preto, tipo uma cobrinha, que vocês imaginem dentro do seu coração algo que se gruda em nós. E se nós não tivermos força suficiente para mandar embora, não adianta a oração. Porque pecado, irmão, não se ora para ir embora. Pecado se manda embora. Não tem como a gente orar para que o pecado saia se a pessoa não tomar uma decisão de mandar embora, tomar um posicionamento. Sabe, irmãos, eu já tirei um sanguessuga da minha pele. É muito dolorido. Sai sangue muitas vezes. É como um carrapato. Sabe, quando nós começamos a entender algumas coisas, nós vamos se movendo para entender o que é bênção de Deus de verdade. Quando os lábios começam a liberar fogo, começam a liberar contra veneno, contra esses sugadores que mantêm a mente presa. Em Números capítulo 20, você não precisa abrir, versículo 12. Pelo que o Senhor disse a Moisés, a Arão: por que não creste em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis esta congregação na terra que eu lhe dei. O que me chama a atenção nesse texto é que quem santifica o nome do Senhor é o sacerdote. Santificar o nome dele através de um posicionamento firme, entender que é um representante dele na terra, um cristão padronizado pelo Espírito Santo. E não são homens perfeitos, não, irmãos. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que os homens da Bíblia são homens cheios de problemas.
Mas é tão tremendo que Deus faz, que Ele pega homens imperfeitos, e Ele, como Ele sabe exatamente o que esse homem vai se tornar, Ele não mede a circunstância daquele momento, Ele vai medir o final. Sabe aquela viagem no tempo? É isso que Jesus faz. Alguns irmãos, às vezes no meio de uma conversa, a gente tem esse entendimento que Deus ele conhece o fim antes do começo. Então Ele sabe que em algum momento aquele irmão que está ouvindo a palavra, ele vai se arrepender e ele vai mudar o seu destino. Só que o Senhor já sabe disso. Por isso que Pedro era um exemplo disso. Deus sabia que ele iria negar a história do galo as 3 vezes, aquela história toda, que ele iria pinotear na hora da crucificação. Só que tem um detalhe: Jesus, ele conhece a cena toda, e ele imagina, ele vê então o Senhor ressurreto descendo sobre Pedro, que voltou a pescar peixe, que fez promessas para Deus que iria pescar homens ao resto da vida, e estava lá pescando peixe de novo, cabeção. Mas aí Jesus vem e traz para ele de novo para a visão. É como se naquele momento a igreja estivesse ali ao redor de Jesus e mostrando para ele: olha, a realidade que você está vivendo não é esta, é uma outra realidade. Vem comigo, Pedro, eu vou te mostrar os lugares que você vai vivenciar, baseado na chave que eu coloquei nas suas mãos. Vem comigo, Pedro, que eu vou te mostrar algumas coisas. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas tu me amas mesmo, de verdade? E ele foi se indignando, e as suas misérias começaram a aparecer. E na terceira vez Jesus: tu me amas mesmo? Tu não sabes que você é um apacentador de homens? Por que tu volta a pescar peixe, camarada? Sabe, naquele momento os parasitas que estavam sobre Pedro caíram inteiro. E nós sabemos a história, que no final das contas, nem como Jesus ele quis ser crucificado. Ele disse: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Pode me torturar um pouco mais, porque o meu Redentor vive. Sabe, são esses encontros que nós precisamos ter com Jesus ressurreto. Sabe, irmãos, eu tenho uma visão nisso tudo. É que nós vamos aquecendo por dentro, aquecendo, e queimando, e quando vê, aqueles bichinhos começam a cair. Porque de dentro para fora começa a queimar algo do fogo consumidor. E aquilo que nos suga começa a cair. Sabe, é uma visão de libertação, irmãos. A igreja não é um lugar de nós andarmos sozinhos. Andar sozinho. Porque quando nós andamos coletivamente, alguém vai dizer: ei, sabe aquele pântano que tu queria passar? Não passa, irmão. Eu ouvi falar que aquele pântano está cheio de sanguessuga. Então, vamos tomar um outro caminho, querido. Vamos fazer uma escolha diferente. Hoje não é dia. Hoje não é dia de nós ficarmos perdidos, se vagueando em nós mesmos. Hoje é dia de nós orarmos. Hoje é dia de nós entrar num jejum. Hoje é dia de nós encontrarmos com o nosso Senhor. Me ajuda aí, querido. Me mostra
Qual o caminho que eu devo tomar? Sabe, o inimigo do sanguessuga chama-se coletividade. Quando nós andamos junto aos irmãos, porque às vezes nas nossas costas nós não enxergamos. Alguém precisa olhar para nós e dizer: ei, tem algo em você que precisa sair, que tem roubado. Essa pessoa pode estar sentada ao teu lado agora. É isso. Por isso que a igreja de Moisés não conseguia andar, porque eles tinham ainda o espírito de Dadá neles. Só queriam receber. Não tinham nada para dar para Deus. Eles estavam tão acostumados com o maná que caía fresquinho todo dia, que aquilo já estava: eu vou para a igreja, canto os louvorzão aqui, faço um lanche da cantina na saída, dou uns abraços aos irmãos, choro maná e pronto, está resolvido. Sabe, é como se nós acostumássemos com a unção e ficássemos acomodados diante dela. Sabe, é muito mais que isso, irmãos. Cristianismo é nós sabemos com quem nós andamos, por que nós andamos com Ele, qual o preço que Ele pagou para que o nosso sangue não fosse atrativo para esses parasitas. Quando existe divisão de pensamentos, quando nós tubiamos entre dois pensamentos, nós ficamos perdidos na vontade do Pai, que Ele quer estabelecer sobre nós. Qual é o aspecto que representa o sucesso espiritual e o fracasso? Qual é a linha que nos separa? Qual é o divisor de águas? Qual é a travessia do rio? Como nós se portamos quando nós atravessamos o nosso Jordão espiritual? Que nós estamos em lodo e nós passamos para o outro lado. Será que as águas que nós passamos um dia no nosso batismo, no nosso batismo no Espírito Santo, no nosso casamento com Jesus, quando a gente fez uma declaração para Ele: Senhor, nós te recebemos como Senhor da nossa vida e também Salvador. O que representa isso entre os nossos fracassos e os nossos acertos? Qual é a linha que separa? Deus, Ele tem as maneiras mais tremendas de nos mostrar, queridos. Deus transladou um homem, por causa de um homem só, Deus transladou para um outro lugar, para ele passar pelas águas. Deus pegou Filipe e lançou 300 quilômetros, segundo conta a história, por causa de um homem. Por causa de um homem, Deus largou uma multidão e atravessou o Jordão para mostrar para ele a libertação. Por causa de uma condição de coração, de um relacionamento extenso com o Senhor, que alguns homens conseguem enxergar isso com mais facilidade. Não preciso estar tirando selfie com Jesus. Orando agora 3 da manhã, orando agora 5 da manhã, estou jejuando pela sua vida. É como se estivesse expondo aquilo que deveria ser para Jesus. Parece estranho eu estar falando dessa forma, mas
Existem algumas coisas que nós precisamos se mover no secreto e tem algumas coisas que nós precisamos se mover no público. Existe uma separação disso. Um exemplo bem prático que nós podemos ver isso é dentro do casamento. Eu tenho uma intimidade com minha esposa no secreto. Ok. Mas se eu expor isso, é pornografia? É ou não é? Então aquilo tem que continuar no secreto. Mas tem coisas que nós precisamos se tornar público. Então eu oro no secreto, mas daí então eu passo o resto do dia sem fazer mais nada. Então nós só temos uma oração no secreto. E aí, como funciona esse negócio? Quer dizer que então eu não tenho relacionamento com a minha esposa na cozinha, na sala, às vezes no trabalho, com o colega de trabalho? Como é isso? Mas eu tenho o meu secreto. Ok, a Bíblia diz: vai até o quarto, fecha a porta como lugar de intimidade. Mas quando eu saio dele, eu preciso continuar mantendo aquele relacionamento íntimo. Da mesma maneira, caso contrário, você sabe o que se torna. Então, isso são antídotos para que se caia por terra alguns espíritos de cultura humana que se tem de cristianismo. Você gera uma cultura. Há poucos dias atrás um irmão ministrou e eu fiquei olhando, disse: meu Deus, sabe que ele tem razão? Ele disse: fecha teus olhos agora que você vai orar. Aí ele falou: mas se tu abrir os olhos, então você não consegue se conectar em Deus? Será que se você não tiver capacidade apenas de se focar em Deus, porque você está com os olhos fechados, com os olhos abertos, você não consegue visualizar o Senhor? E se você olhar para cima, olhar para o chão, olhar para um lado, para o outro, mas os seus olhos, será que não estão voltados para o Senhor? Sabe, eu fiquei pensativo sobre isso. Porque a gente vai criando algumas culturas de relacionamento que às vezes impede de a gente sair, às vezes, de um lugar de aprisionamento e começa a desenvolver dentro de nós alguns contravenenos, que é aquilo que nos sugam. E começa a experimentar a estatura perfeita de se libertar de algumas culturas humanas. Não é isso? A obediência que nós temos que ter com o Senhor, ela não pode ser embasada num relacionamento hipócrita. Nós precisamos largar da dualidade de vida e entender que os caminhos do Senhor não são paralelos, são cruzamentos, são encontros. Cruzamentos são encontros que Deus proporciona. Encontros. Os encontros são maravilhosos. Sabe, Jesus, Ele quer ter um encontro conosco. São cruzamentos. E no meio do caminho nós encontramos Ele. Porque quando nós estamos indo na direção de Jesus, Ele está vindo na nossa direção. Aleluia. E quando Ele vem na nossa direção, nós encontramos com Ele. Nós não podemos se portar do mesmo jeito. Nós temos que entender que esse encontro, ele precisa gerar um efeito em nós. Mas não um efeito daquele momento, como aquele momento de intimidade. Não, ele tem que ser muito maior que isso. Nós precisamos que os sinais de aprovação batam a nossa porta espiritual. Sinais de aprovação ou reprovação. Às vezes nós se vimos em situações de aperto por causa da nossa mente, a nossa carne que luta contra o nosso espírito.
e lutamos com coisas terríveis. Um exemplo bem prático é a depressão. É uma pressão para baixo, depressão, joga para baixo. Uma pressão contrária contra o Espírito de Deus. Então, a depressão é uma falta de esperança daquilo que Jesus está construindo. É uma pressão que nos impulsiona para baixo, enquanto o Senhor quer nos levantar para cima. Sair deste lugar. Sair desse lugar de pressão. Porque os parasitas vão roubando as nossas forças e nos pressionam para baixo. Porque a pessoa não tem força para se levantar. Amém, irmãos? Não é assim? Então o nosso papel como igreja, nós falamos antes que nós como igreja, nós temos que se mobilizar então, para que nós possamos então ajudar o nosso irmão a se libertar desses parasitas. Para que eles consigam se levantar. Meu Deus, você está pegando aí? Por favor, me ajuda. Amém, irmãos? Então, meu Deus, silêncio. Sabe, queridos, sair da pressão é como se nós tivéssemos um peso de 800 mil quilos nos nossos ombros. Porque a pressão que nos impulsiona para baixo não é porque existe mais peso, porque Jesus lhe fala: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então nós botamos peso da cruz, se nós quisermos. A nossa cruz pode ser de isopor, ou pode ser de chumbo, desde que nós entendemos a mensagem que ela traz e para que ela serve. Pensa numa cruz de isopor, suportando um cara grandão tipo Marto, mas suportando. Você sabe por quê? Porque se nós carregarmos ela para onde nós formos, ele vai ter a nossa medida, a nossa estatura, não vai ser maior e nem menor daquilo que nós precisamos. Por isso que Jesus ele fala: tome a sua cruz. Não é a cruz do irmão. Que às vezes nós queremos carregar o pecado dos irmãos. É ou não é? Nós temos às vezes os bastante que somos nossos, e nós queremos carregar os pecados dos irmãos. E nós não entramos diante do Senhor para que nós sejamos lavados pela água do Espírito. Meu Deus, água limpa, irmãos. Sanguessuga odeia água limpa, por isso que ele precisa de coisa suja. Sinais de aprovação. Nós temos que caminhar, nós somos homens de jornada. Nós falamos a semana passada sobre isso. Que a palavra hebreu, ele significa jornada. Então nós temos uma jornada para frente. Não é transladar, nós não podemos dar um passo maior do que aquilo que Deus não nos deu para fazer. Se Deus nos deu um peso e uma medida, nós temos que se mover nela. Não podemos atropelar processos. Se nós temos que passar por alguns lugares, é porque Deus nos ama. E Ele precisa que nós venhamos passar por esses lugares para que nós sejamos curados. Romanos 12 fala isso. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Nós precisamos disso. Ânimo. Ânimo. Dosagens de ânimo que são injetadas no nosso espírito, então nós conseguimos se mover dia após dia de maneira diferente que nós se movíamos ontem. Isso, meu Deus, irmãos, existe um lugar que nós já estamos. Se nós olharmos para trás e nós dissemos ontem, hoje, ontem eu estava assim, mas hoje estou um pouquinho melhor que ontem. Isso já representa um processo enorme de vitória, porque nós não ficamos estagnados no mesmo lugar. Então nós podemos ver isso. E nós podemos desfrutar disso.
A mentira interior é que sustenta contra a esperança, ela só contamina. E muitos morrem por não estar na verdade. Sabe, essa prisão, ela contrapõe a liberdade que ofereceu Jesus. Jesus ofereceu a liberdade para que nós pudéssemos ser livres, sem contrapontos, sem coisas que nos prendem. Mesmo quando nós estivermos em tribulação, quando nós estivermos passando por lutas e situações de adversidade, mas se nós buscarmos as forças de Jesus, então nós vamos entrar em lugares espirituais. Então o Senhor, que é o Senhor da vitória, vai nos levar e vai nos conduzir exatamente no lugar que nós precisamos. Ele nos leva. Sabe, irmãos, vocês vieram aqui a primeira vez neste lugar hoje, e talvez a expectativa de vocês fosse ouvir uma palavra de, assim, que impulsionasse para a vitória. Eu digo para vocês, essa é uma palavra. Porque os tanques de Betseba estavam lá à disposição, mas aquele homem paralítico estava na borda há 20, 30 anos, diz a palavra. E ele via a água se mover e nunca entrava dentro dela. Por quê? Porque precisava alguém dizer: ei, levanta e anda. A água que você precisa está livre. Tu não precisa de algo físico, tu precisa de água espiritual. É isso que Jesus falou à mulher samaritana. Nós estamos orando lá em cima, o Espírito Santo trouxe uma mensagem, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, e que muitos não estão escutando porque não conseguem compreender, porque são só barulho de águas. E aí não conseguem compreender que no seu interior há um rio, há um olho d'água que está louco para brotar e para nascer. Aleluia. Uma nascente que está nascendo para dentro e não para fora. Isso é Espírito de Dadá, irmãos. Não jorra para fora, porque a nascente já jorra para dentro, só quer receber. Quando Jó entendeu esse negócio, ele começou a orar pelos seus amigos, e a Bíblia fala que Deus começou a tirar para fora tudo que ele tinha perdido. Eu tenho a impressão que naquela hora, aqueles entulhos que estavam sobre a vida de Jó saíram para fora, e Deus começou então a trazer ele tudo que ele precisava. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. A quem Deus quis fazer de conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, o que é de Cristo em vós, a esperança para a glória. Há sementes que levam 10 anos no nosso coração, mas elas não morrem. A semente não morre, irmãos. Quanta gente a gente viu que a gente liberou uma palavra há tantos anos atrás e levou algum tempo, mas depois aquela palavra, ela se tornou vida, e você viu ela nascer para Cristo, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Isso é a esperança daquilo que nós falamos. Lança teu pão sobre as águas, não retira a tua mão. Você não sabe, aquela que vai prosperar será uma ou outra. Sabe o que é o pão, queridos? É o alimento que deveria ser para si. Isso mesmo. Tem coisas que é semente, tem coisas que é pão. A Bíblia fala que semente nós não devemos reter, devemos semear. Mas o pão é para alimento. E a palavra diz: lança teu pão sobre as águas. Então lança aquilo que era para ser para si. Pegou? É muito mais que a semente, irmãos. Aquilo que dá vida para nós, tem que dar vida ao nosso irmão. Então tu lança sobre ela. Lança. Não deixe teu irmão morrer sem alimento, querido. Há um espírito de sacerdócio dentro da sua vida.
expurgando corações que se movem às vezes em avareza. Nós tínhamos uma placa bem grande aqui uma vez, saiu daqui, nem sei onde foi parar, que o maior milagre que um homem pode ter não é quando ele recebe, mas sim quando ele aprende a dar. Vocês lembram disso, que tinha uma placa aqui? Quando a pessoa consegue compreender que é um grande milagre, quando tu começa a se doar pela vida de alguém, sabe o que Deus faz? Ele começa a devolver, porque Jesus ele veio para servir, não para ser servido. Então quando ele vê um processo que ele mesmo estabeleceu acontecendo, ele simplesmente se manifesta. E sabe o que começa a plum, 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 os parasitas começam a cair. Vocês estão entendendo isso? Que o veneno que é colocado por fora, a gente corrige por dentro. Meu Deus, é simples demais. O Evangelho é muito simples. Um coração generoso, ele manifesta o Espírito do próprio Senhor. E sabe o que acontece? Não somente na vida dele, cara, mas na geração inteira. Porque aquilo que planta o Senhor, ele não planta para si, mas ele planta para uma geração inteira. Então nós vemos os resultados alcançando os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Meu Deus, você precisa pegar isso no teu espírito. Que situações que nós não enfrentamos, nossos filhos vão ter que enfrentar. Se nós não enfrentarmos de frente algumas circunstâncias, a próxima geração, a nova geração, melhor dizendo a próxima, né? Ela vai ter que enfrentar. E sabe que pior ainda, com situações pecaminosas acumuladas, como a Mega Sena. Meu Deus, e a pessoa pensa que está ganhando ainda, botando dinheiro lá, em jogo de azar, não é de sorte, é jogo de azar. Tudo que é acumulado, queridos, é como um espírito de Ananias e Safira, que se apresentaram diante do Senhor de maneira enganosa. Cristo quer encontrar em nós o formato dele. Por isso que quando ele diz assim: ei, desce à casa do oleiro e olha como o oleiro faz. É extraordinário. Nós podemos viajar na palavra, queridos. Cara, nós estamos longe da praia, mas eu amo surfar, querido. E se nós surfarmos no Espírito, Shemanaia, quando uma palavra chega até nós, cara, nós conseguimos surfar nela, irmão. Nós conseguimos ir em lugares, cara, passar por alguns tubos que homens nunca imaginavam ia passar. É coisa linda a gente começar a entender o Evangelho, irmãos. O Marcelo, lembra, cara, quando nós viajávamos, irmão? O Marcelo era o meu patrão na época, e ele me falava de Jesus, cara. E nós íamos para lugares, às vezes longe. Uma vez nós fomos lá para a fronteira e ficamos alguns dias viajando, e ele me falava de Jesus e aquilo não entrava no meu coração. Mas ele estava semeando em minha vida. E um dia eu me desesperei por isso, e eu liguei para ele e disse: cara, eu preciso ouvir isso que você está falando com mais clareza. E ele saiu de Chapecó e veio a Passo Fundo e me apresentou a água da vida. E alguns parasitas caíram naquela tarde de segunda-feira. Eu acho que era segunda. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguns investimentos que nós fazemos, irmãos, que a nossa colheita
ela pode demorar um pouco mais que aquela planta que tu colhe hoje, planta hoje e colhe amanhã. Tem plantios que a gente planta agora e tu vai colher daqui a 10 anos, mas você vai colher, meu irmão. Quando a gente semeia em vidas, cara, você colhe vida. Você colhe algo que os homens não podem dar. Homem nenhum pode dar aquilo que só Deus pode. Alguém pode comprar? Os homens que tentaram fazer isso, cara, se deram mal, cara. Queriam comprar unção. Quanto é? Na igreja de Corinto. E não existe preço que se pague aquilo que não tem preço, mas tem valor. Aleluia. É de graça, mas é por causa da graça. Mas não deve ser de graça, irmãos. Nós precisamos expurgar do nosso coração o espírito de avareza, queridos. Muitos irmãos estão presos em algumas esferas financeiras, inclusive, por causa do espírito de avareza. Mão de vaca. É verdade, irmãos. A gente reconhece de longe um coração generoso. E sabe o que acontece? Ele aprende a celebrar com o irmão, aleluia. Esse dia atrás eu ganhei uma oferta e eu dividi com um irmão aqui da igreja. A minha maior alegria não foi quando eu recebi a oferta, mas quando eu dividi com ele. Porque eu estava semeando algo na minha própria vida, sabe? Cristo, Ele quer que nós tenhamos relacionamento e compromisso, que os nossos sonhos estejam conectados nos sonhos deles. Então nós sonhamos e manifestamos em nós. Nós estávamos no Iachará essa semana e nós caímos numa pegadinha, né? Pastor Carlos disse para nós: escreva aí todos os sonhos e os projetos de Deus da sua vida. Nós escrevemos. E aí ele botou uma lixeira aqui à frente. Ele disse: agora joga tudo na lixeira. Algum de nós, eu e a Janete, fomos os que mais resistimos. Disse: não, cara, não posso fazer isso, botar no lixo aquilo que... Mas como o pastor pediu, disse: cara, por obediência nós vamos. Aí o pastor no final disse assim: ei, mas por que você não lutou por isso? Por que você não questionou? Por que você não... Por que você botou no lixo assim? Agora vai lá e pega de volta. Foi aquele entreveiro, nós procurando nosso projeto ali. Você sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos coisas sem questionar, sem pensar muito, porque alguém nos disse que nós devíamos fazer um dia. Nós precisamos manifestar e restaurar a esperança. Uma semente, quando ela cai, ela um recomeço. Coisa linda nós poder pensar nisso. Uma nova semente cai sobre o nosso coração, então um novo começo, começa tudo de novo, zero a quilometragem. Aquela planta que estava sequinha, com a folhinha assim, tudo virado, de repente sai uma verdinha nova. Coisa linda nós poder ver isso, irmãos. Pegou aí, fruto de uma mesma espiga, de um mesmo plantio, da mesma espécie. Da mesma espécie, o mesmo DNA. Se nós olharmos para a genética, irmãos, nós podemos viajar aqui, cara. Que uma planta pode crescer exatamente o mesmo tamanho. A quantidade de grãos vai ser vistoso por causa da semente boa.
Então começa tudo de novo. Um novo ciclo começa. Por quê? Porque nos renovos, Deus ele nos dá outro tipo de contraponto. Aquele parasita que pegou a semente velha, aquele pulgão, aquele negócio, quando vem a semente nova, já melhorada, ela não pega mais do mesmo jeito. Por isso que nós precisamos da palavra todos os dias. Ah, mas eu já conheço de Bíblia. A maioria dos crentes que a gente conhece não lê a Bíblia, irmão. Maioria. É uma estatística. A maioria não ora todos os dias. A maioria. Em vez de nós tornarmos sanguessuga, podando a nossa vida, nós devemos doar sangue. É muito melhor nós dar sangue do que oferecer isso para o sanguessuga. Sabe por quê? Porque pode salvar a vida de alguém. A fé e a razão são duas lacunas que nos separam de algumas atitudes que poderiam ser resposta que vem do Senhor. A fé, ela contrapõe a razão. Por isso que o Evangelho é loucura para muitos. É loucura, porque a fé, ela diz para a razão, ela dá ordens para a razão, e a razão na maioria das vezes obedece. Não, eu não consigo pular daqui até lá. Não, tá louco, é muito longe. Não há perseverança. Não há alternativa para uma ordem do céu, queridos. O plano B não funciona para Deus. A fé, ela nos pede algo, e a nossa resposta é simplesmente nós temos que liberar. A resposta é quando damos. A fé, ela nos pede algo de nós. E a resposta é quando nós respondemos à fé. Então a fé nos toca, nos pede, e nós simplesmente damos uma resposta. As pessoas pensam que não ser dizimista da casa do Senhor não é pecado, que não é problema. Eu conheço gente assim, e a sua vida é desastrosa, e ela não sabe por quê. Porque nós não pregamos isso aqui. Nós deixamos a fé entrar na pessoa. Vocês notaram que no meio da adoração aqui os irmãos vão abençoando? Mas não a minha, ao Senhor. Pedras no altar só para a gente subir, não pode ser um adorno. Não pode ser nada figurativo. O que é um figurativo? É mais um dentro da igreja? A palavra suportar significa ser suporte, isto é, se colocar debaixo. Quando nós servimos de suporte para que o irmão suba, você está fazendo papel do altar no Senhor. Você já não se torna mais figurativo. Você impulsiona o irmão a subir. E sabe o que acontece? Quando ele sobe, ele te puxa. Pegou? Às vezes tu pode ser suporte em um determinado momento. Depois essa pessoa vai ser a pessoa que vai te puxar para cima. A mesma pessoa que você suportou. Já estou terminando, amém, irmãos? Eu estou tão preocupado hoje. Dá um sorriso aí, por favor.
novo dele é uma opção nossa. É uma decisão que nós precisamos tomar. O novo dele, ele se apresenta a cada manhã. Mas a decisão é nossa. Tomar sol é para quem sai da caverna. Não é porque o sol está lá fora e eu estou dentro da caverna que eu vou estar recebendo vitamina D. Eu preciso sair desse lugar. É uma escolha minha. Nossas decisões podem nos levar para lugares altos. Nossas decisões fazem homens que entenderam seus propósitos de vida e fazem coisas mais malucas que você pode imaginar. Subir o Everest, por exemplo, simplesmente para dizer: cara, eu consegui, eu cheguei aqui em cima. Homens capazes de fazer coisas como essa. De realizar sonhos. Decisões religiosas manterão a gente no ano velho. Vamos cantar aquela canção: adeus ano velho. E a pessoa continua no ano velho, e no vinho velho, e na roupa velha, e na religião velha, e na velha dor, e na velha, e na velha. E o novo de Deus à porta. O ano passado eu recebi Jesus e fico sem travessia. Compreender os caminhos que nos levam para a travessia é o maior resultado da própria travessia. Nós precisamos se mover na esperança que está nele. Não permita mais que o inimigo possa sugar aquilo que já foi sarado pelo nosso Senhor. O maior dos maiores resultados de rompimento com parasitas é se impulsionar aquilo que nos paralisa para que o parasita tome seu lugar. Há um movimento do Espírito que nós precisamos estar. Se movimentar no Espírito, então, quem se movimenta, o parasita não tem espaços para se grudar. Porque ora estou aqui, ora estou em lugares mais altos, e a escuridão não faz com que os parasitas tomem conta da minha vida. Por mais que nós venhamos passar por situação de tribulação. Sim, nós passamos. Há ambientes que o Senhor preparou, que detonam esses parasitas. E as nossas energias são renovadas. São oportunidades de Deus sobre nossas vidas. Nós podemos pegar a onda ou vamos esperar a próxima? Tchau. De novo. Lá vem ela. Oh, perdi de novo. Nossas escolhas que nos levam a gente está num movimento profundo com Deus. E as energias que nós liberamos de dentro para fora faz com que nós venhamos entrar nas regiões mais profundas de curas individuais por causa de uma manifestação coletiva. Pegou? A manifestação coletiva é quando nós não andamos sozinhos. Nós sabemos que sempre tem um irmão que vai mostrar para nós o nosso pecado. Ele vai apontar para nós e vai dizer: ei, cabeça, está errado um pouquinho aqui, volta aqui um pouquinho, cá. Vamos injetar aqui um negócio aqui que tu vai ser curado em nome de Jesus. Esse é o papel da igreja.
papel da igreja não é a gente vir para um culto e voltar aleluiado para casa e dizer, uau, que vitória. O papel da igreja às vezes é quando nós voltar para casa, dizer assim, ei, cara, eu acho que entendi que eu posso ser melhor. Os irmãos aqui fazem 100 quilômetros para vir de Lagoa Vermelha. Será que o objetivo de Deus é para voltar sem carregar algo como uma abelha sai de casa para buscar o pólen? Tem sentido? Os irmãos saem de Marau. Qual sentido tem? Se nós não levarmos para casa uma palavra, o corpo ele se beneficia por causa do organismo curado. O que é isso? Isso é contagiante, irmãos. A doença ela pode ser contagiante, mas a cura também ela é contagiante. Alguém viu aquele vídeo de uma pessoa rindo e contagiando já na internet? Vocês já viram? É legal ou não é? É legal? Bacana, né? Uma pessoa ri e vai contagiando outros a rir também. Agora, pega uma pessoa que contagia com limão azedo, sei lá, com sal, não sei. Ei, tu tá tudo bem? Tá bom só partir, não sei o que, né? Como uma pessoa vai levar essa outra a esse ambiente de cura, irmão? É praticamente impossível a gente impulsionar um irmão, mesmo que ele esteja em fraqueza, se não for pelo amor de Deus, porque o corpo é beneficiado quando há um ambiente de cura. Mesmo que as manifestações sejam individuais, mas quem ganha isso é o coletivo. Na ceia a gente fala sobre isso. Sentir o impacto das dores faz o fluir do cabeça em nós, que é Cristo. Eu preciso sentir o impacto das dores do meu irmão, querido. Eu não posso me mover em Jesus vendo o nosso irmão sofrer e sem fazer nada. Eu não posso, irmão. Mesmo que isso nos custe o nosso ministério. Não tem como. Não tem sentido. São permissões que são liberadas na palavra e dão acessos para que nós venhamos ser tocados, mas nós precisamos dar acesso. Até as células não se curam sozinhas. Elas precisam de uma ordem para que outras sejam disparadas, para que a cura aconteça. É uma odisseia, irmãos. Nós vemos o organismo liberar os soldados das células para nos defenderem dos ataques dos parasitas. Vocês que são enfermeiras aqui sabem disso. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, eu não entendo muito essa parada. Mas quando há uma ação, corte no dedo, é disparado ali os soldados que partem em defesa para que não entre ali as bactérias e destruam as células boas. Nenhuma célula consegue se curar sozinha. Ela precisa das outras. Ela precisa dos soldados que Deus colocou dentro de nós. Se nós permitirmos a ação, o que nos suga é eliminado. Se coloca de pé. Nós podemos começar uma semana nova de uma forma diferente, queridos.
permitindo o tratamento eficaz do Senhor. Nós podemos, queridos. Libera a sua alma uma porção generosa, porções que agradem ao Senhor. Faça algo inusitado nessa semana, algo que faça com que algumas coisas que nos prendam caia por terra. Eu sei que essa palavra está falando em alguns corações nessa noite. Eu sei disso. Libere a sua arma. Libere as armas. Armas espirituais. Se mova, não de maneira sistemática, mas em revelação. Se mova em revelação. Tire de circulação os parasitas que têm prendido algumas almas. Parasitas não conseguem se mover no lugar de pureza, Deus. Não conseguem se mover. Você jamais vai encontrar parasitas em água limpa. Jamais vai encontrar parasitas numa nascente onde está brotando água purinha. Parasita se move onde existe escuridão. E todos nós temos áreas que precisam ser iluminadas pelo Senhor. Qual é a área que Deus te mostrou nessa noite? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual é a área que o Senhor te mostrou nessa noite? Existe um lugar em Deus que Ele está esperando para que essa cura, ela não só aconteça na sua vida, mas quem estiver ao teu derredor. Só existe uma maneira de nós chegarmos a esse lugar, queridos. E esse chama-se arrependimento. Arrependimento sem arrependimento. Sem arrependimento não há áreas de nossa vida que serão iluminadas. Talvez você tenha retido coisas para o Senhor há muito tempo. Hoje o Senhor quer liberar no teu coração. Você tem levado uma vida de avareza, com restrições diante da palavra do Senhor. Se desnude nessa noite. Se desnude. Creia que o Espírito Santo está aqui nessa noite e quer falar diretamente contigo. Decida se arrepender hoje. Decida. Há um choro do Espírito. Há um choro do Espírito precisando ser liberado. Eu queria que você estivesse com a tua esposa, com a tua família. E você que está com a tua família do céu aqui, mulher com mulher, homem com homem, que você pudesse ser profeta sobre ele, sobre ela nessa noite. Se há alguma coisa que você precisa pedir, há um perdão que você precisa liberar, o momento é agora. Eu preciso que você abrace alguém nessa noite. Se reúnam aí, irmãos. Ninguém fique sozinho. Ninguém fique sozinho. Comece a liberar palavras de vida sobre ela. Você é profeta do Senhor. Se você está sendo hipócrita, então diga para o Senhor: Senhor, eu tenho sido hipócrita. Se você tem sido aquele que retém a cura do Senhor, ei,
Hoje é a tua noite, meu querido. Se você veio para a igreja, obrigado. Peça perdão nessa hora. Sim. Sim, o Senhor quer liberar hoje. Pai, em nome de Jesus. Fátima, chega com a Sandra aí junto. Abraça ela. Vou dar uma palavra sobre ela. Amém. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Venha com a tua porção hoje, Senhor. Libera uma palavra de vida nessa noite, em nome de Jesus. Uma palavra de cura do Senhor. Sim, Deus. Há uma porção do céu, Senhor. Sim, Senhor. Pra fora. Sim, Deus. Até me consumir. Libera uma palavra de cura hoje. Diga ao Senhor. Sim, Senhor. Até me consumir. Não permita mais ser assaltado, ser roubado. Há um sinal do céu nessa noite. Venha, Senhor. Venha, Jesus. Venha aquilo que veio das trevas, Senhor. Sim, Senhor. Ela marchará sim, Jesus. A vida no teu trono, Senhor. Sim, Jesus. Colhe aí, Senhor, o coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor. A conversão, a convergência no céu, Pai. A convergência no céu. Sim, Jesus. Libera uma convergência, Pai. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Libera uma porção nessa noite, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Algo intenso, Pai. Aleluia. Sim, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Sim, Senhor, nós não podemos ser ingratos, Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez na cruz, para que nós pudéssemos aleluia, expor diante do Senhor. Libera uma exposição do céu, Pai, para que a cura, Senhor, se manifeste em nós, Senhor. Aleluia. 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 Sim, Senhor. Libera o espírito da profecia, Senhor. O espírito da verdade, Senhor, que liberta, Senhor. O espírito da verdade, Senhor. Sim, Jesus. Sim, meu Senhor.
Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Não transforme os cultos ao Senhor em ações ritualísticas. Não venha para a igreja se não for para um propósito. Desenvolva na sua caminhada cristã um culto diário ao Senhor. Amém? Esse culto diário vai fazer com que você promova diante do Senhor uma ação repelente. Aleluia. Pegou aí no teu espírito? Ação repelente contra aquilo que nos suga. Aleluia. Vai para casa felizão hoje? Se assustou? As pessoas vêm para a igreja pensando assim, né? Hoje a palavra vai ser uma bênção. Queridos, que o Espírito Santo fale contigo durante a semana. Que a graça do Senhor, levanta as mãos para o céu, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sim. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toca teus filhos com graça, Senhor. Que os teus filhos possam receber, Senhor, dia após dia, Senhor, essa porção, Senhor, do teu Espírito. Que a luz do Senhor resplandeça sobre os rostos, Pai. Que eles possam enxergar com clareza, Senhor, aquilo que liberou o Senhor. Não permita que não seja roubado, Senhor. Não permita que seja roubado nenhuma das suas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.